São 1h30 da tarde. Daqui a 30 minutos, quando o JC Debate acabar, pelo menos 11 pessoas estarão desaparecidas no país. São crianças, adultos, idosos. Um drama para 200 mil famílias brasileiras todos os anos. Há 4 anos e meio, a vida de Sandra mudou por completo. No dia 3 de outubro de 2009, ela viu a filha caçula, Ana Paula, pela última vez. A jovem de 23 anos, que morava com a mãe e mais 2 irmãos, desapareceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, a caminho do trabalho. Como fazia todos os dias, naquela manhã Ana Paula saiu bem cedinho de casa, por volta das 5h30 da manhã, para pegar o ônibus, neste ponto, que fica a mais ou menos 3 quadras da casa dela. Mas o que aconteceu neste trajeto não se sabe. Sandra conseguiu ter acesso ao relatório de uso do bilhete único da filha e descobriu que ele não havia sido utilizado naquele dia. Como Ana Paula não estava com dinheiro, logo a mãe concluiu que ela nem sequer entrou no ônibus. Eu ouço os passos da minha filha, eu ouço a voz da minha filha. Dia 15 de maio foi o aniversário dela. Passa pela cabeça de alguém o que é alguém arrancar um filho seu assim, sem nenhuma explicação? E você não ter para quem pedir ajuda, você não tem aonde bater. Desesperada com a situação, Sandra continuou as buscas por conta própria. Deixou o emprego e se dedicou exclusivamente à procura da filha. A polícia não investiga pessoas desaparecidas. A polícia passa a investigar quando passa a ser, tem um indício de que seja um homicídio. A dor da mãe se transformou em força e esperança para muitas outras famílias que vivem a mesma situação. Há 2 anos, Sandra recolhe assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular pela pessoa desaparecida no Brasil. Até agora, conseguiu apenas 15 mil, de um total de 1,5 milhão de assinaturas necessárias. O texto do projeto inclui 13 pontos importantes, entre eles a criação de delegacias especializadas e a integração do boletim de ocorrência entre delegacias de todos os estados brasileiros. Se 1000 vezes você for na delegacia, 1000 vezes você fala a mesma coisa. E 1000 vezes os papéis estão lá do mesmo jeito. Eles são uns inúteis, uns imprestáveis, se você quer saber da verdade. Para debater sobre o desaparecimento de pessoas no Brasil, recebemos Eliana Vendramini, promotora de justiça, coordenadora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado de São Paulo. E Ivanize Esperidião da Silva Santos, fundadora e presidente da Associação Mães da Sé. Participe do nosso debate, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Vamos começar comentando o caso da Sandra que nós vimos na reportagem. Ela está à frente de um projeto de lei, ela acredita da importância de mudar a legislação. Qual que é a importância desse projeto de lei? Olha, aqui no estado de São Paulo nós acabamos de mudar a legislação estadual, na verdade a legislação estadual foi mudada em janeiro de 2014 e também por provimento da Secretaria de Segurança Pública, justamente cobrando investigação, porque o que a gente sentia, apesar de existir uma delegacia especializada aqui em São Paulo, é que havia uma informação de que inquéritos policiais não eram instaurados porque deveria existir algum indício de crime. Eu até compreendo que caiba à polícia a investigação de crimes apenas, mas a delegacia ela registra todo e qualquer caso de desaparecimento e a família espera estar lutando pela busca junto com a família, o que não acontecia. Agora, por pedido nosso e por consequência legal também, as investigações estão acontecendo, estão começando, inclusive de casos do passado, né? Sem a necessidade da certeza de um crime, porque como sabê-lo se não investigá-lo? É isso que eu questiono em alguns casos. Existem poucos casos muito claros e mesmo assim que dependem de uma certeza para o cidadão. Denise. Olha, a iniciativa de um projeto de lei como o da Sandra é muito louvável, né? Só que nós já estamos acostumadas com várias leis que já estão em vigor há muitos anos e que não são cumpridas, tanto a nível estadual como a nível federal. Nós temos uma legislação federal que ela é voltada exatamente para a criança e o adolescente, que é a Lei 11.259, que chama-se Lei de Busca Imediata.
que obriga a delegacia a fazer a ocorrência e começar as buscas imediatamente. E ainda a acionar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, aeroportos, portos. Porém, a lei não é cumprida. Muda, né, aquela iniciativa que a gente ouve falar na delegacia, não, é só após 24 horas que a polícia pode entrar no caso. Isso é um absurdo. Então, essa lei, assim, ela, a princípio, serve para derrubar essa ideia. E isso não acontece de fato? Não acontece. Principalmente aqui em São Paulo, né? Ela não acontece. Agora, com a mudança, pela luta da doutora Eliana Vendramini, que está em tão pouco tempo à frente do PLID, e essa mulher, ela já conseguiu fazer muita coisa em tão pouco tempo. Então, agora, as delegacias de São Paulo, elas vão ser obrigadas a fazer o cumprimento da lei de busca imediata, por determinação de lei e pela portaria do secretário de Segurança Pública. E antes, todas as delegacias que faziam as ocorrências do desaparecimento encaminhavam a investigação para a delegacia de pessoas desaparecidas. Agora não, aquela delegacia que fez a ocorrência vai ter que investigar o desaparecimento, não é, doutora? Me corrija se eu estiver errada. Sim, mesmo porque não faz sentido você investigar um desaparecimento, por exemplo, em Itapevi, na especializada de São Paulo, né? Nós precisamos que o local do fato seja o local da investigação. Agora, a Sandra, ali na reportagem, né, que teve a filha desaparecida, ela comentou, ela afirma que os principais avanços no caso da investigação sobre o paradeiro da filha dela foram conseguidos graças a ela mesma. É assustador, é preocupante ouvir uma declaração dessa. Não dá a sensação de um certo abandono por parte do poder do público, doutora? O que a gente tem sentido, o PLID se iniciou em novembro de 2013, né? São agora 7 meses aproximadamente. A narrativa era uníssona dos pais, parentes, também existem várias outras pessoas buscando, os filhos buscando os pais, e eles se sentiam à margem do processo investigatório, porque não tinham uma informação. Nós mesmos tentamos várias vezes obter essa informação e não conseguimos, até que precisamos conversar com o secretário de Segurança Pública e ter também uma CPI de desaparecidos no ano passado, que levou a lei agora do Estado de São Paulo. Mas nós temos um caso exemplo, o pai de um lutador, que é um filho desaparecido em Marília, tá? Que fez o boletim de ocorrência há 5 anos atrás, um caso trágico porque era um moço extremamente dedicado à família, que tinha se superado na questão da drogadição há 3 anos, quando uma moça, isso foi provado, ele foi absolvido judicialmente, se matou na frente do carro dele. Ele abandonou o veículo e sumiu. Deixou o tratamento médico e tudo que ele fazia. A gente sabe que ele está vivo porque há reporte de cidadãos, de pai, de irmão, que conta a passagem dele por várias cidades próximas a Marília, principalmente pelas suas tatuagens, que o identificam muito. E também pela narrativa que ele faz da família aqui de São Paulo. Só que, ao pedirmos para o delegado local, que é uma cidade próxima a Marília, chama Santa Cruz, que nos desse o andamento dessa investigação e nos ajudássemos a ir atrás da situação, ele disse, olha, eu tenho orientação para não fazer inquérito policial. Não é um caso em que há crime manifesto. Bom, então por que fazer o boletim de ocorrência? O que nós pedíamos é, ou diga que é delegacia, ou diga que é um serviço de registro para outros fins, mas não deixe a família acreditando que está sendo amparada pelo serviço público. E a gente sabe a importância do tempo, né? No caso de pessoas desaparecidas, Evanise. Minutos, horas, pode fazer a diferença entre encontrar ou não a pessoa. As primeiras horas, elas são de primordial importância, porque você pode evitar que aquele desaparecido seja retirado do seu país, do seu estado de origem, seja vítima se tratando de meninas, mulheres, como é o caso da Sandra, como é o meu caso, que sejam vítimas de violência sexual seguida de morte, entendeu? Só que, assim, infelizmente, a Sandra é uma pessoa que eu admiro demais, porque ela largou tudo e durante esses 4 anos, já vai fazer 5 anos que a Paulinha desapareceu, ela tem se dedicado único e exclusivamente na busca pela filha.
como você, né? Assim como você. Eu acho que é importante aqui, então, a gente contar a sua história, que teve a filha desaparecida e, por conta disso, criou a Associação Mães da Sé. Eu durante 3 meses, eu vivi uma busca solitariamente. Até porque, em 95, não se falava sobre o assunto. Tudo era muito difícil. A delegacia não funcionava sábado, domingo, feriados. Os veículos de comunicação não davam essa ênfase que nós temos hoje. Então, durante 3 meses, eu procurei a minha filha sozinha. E eu cheguei à beira da loucura, porque nós não estamos preparados para perder um filho dessa forma, não. Porque quando você enterra um filho, você vive um luto real. Agora, quando ele desaparece, você vive a dor da incerteza. E aí, durante 3 meses, eu vivi essa busca solitariamente. A partir do momento em que eu me juntei a outras mães, eu fui compartilhando com elas a minha dor e fui me fortalecendo. E fui percebendo que aquelas mães eram pessoas totalmente desconhecedoras dos seus direitos. Eram mães que até os dias de hoje chegam na delegacia e são tratadas de forma discriminatória, passam horas e horas para serem atendidas, entendeu? E aí eu fui me fortalecendo juntamente com essas mães. Nós somos irmanadas pela mesma dor, pelo mesmo objetivo, pela mesma esperança. E, doutora Eliana, para a gente tentar entender o porquê, o que leva a essa situação, quais as principais causas de desaparecimento nós começamos de crianças, de idosos, que acredito que sejam motivos diferentes? São motivos diferentes e com dificuldades próprias. Então, a gente vê, mesmo em 7 meses, que o desaparecimento ele é próprio de causas comuns, como problemas familiares, drogadição, alcoolismo e problemas mentais. Mas também tem o outro lado da situação, que são os temas criminais, como tortura, como tráfico de pessoas, como cárcere privado. Estes são os que mais principalmente nos preocupam, na medida em que nós não temos sequer aonde buscar. As crianças, o PLID já conseguiu localizar várias pessoas, principalmente depois da questão de nós sabermos que também, quando enterradas, as famílias não eram avisadas. Então, já encontramos mais de 3.021 pessoas em 7 meses. Mas, o que a gente percebe é que, no caso da criança, as causas são efetivamente criminais, porque elas simplesmente somem. Né? E nós não as encontramos facilmente. A única que nós localizamos foi abandonada próxima da cidade natal, era de Araraquara, foi abandonada em Santa Isabel, mas a avó estava à sua procura. E aí foi efetivamente identificada através de um trabalho do Ministério Público de Santa Isabel. Né? O que eu quero gostaria de destacar também, aproveitar a oportunidade, que se nós tivermos o PLID em todos os estados, em todos os ministérios públicos, fica mais fácil das vítimas. Repetir aqui para as pessoas, é o programa de localização e identificação de desaparecidos, daí essa onomatopeia, PLID, né? PLID SP, do Ministério Público de São Paulo, é inclusive o Facebook nosso. A gente pede muito que as pessoas contem conosco. Por enquanto, nós temos PLID em São Paulo e Rio de Janeiro, que se comunicam, base de dados fechada. E por falar em comunicação, existe também o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Nós separamos aqui uma tela, porque existe esse site que a gente acha na internet. Então, a pessoa coloca ali, por exemplo, o peso, sexo, cor dos olhos, cabelo, cor da pele, clica na consulta e aparecem, né? Está ali, está fazendo a demonstração aqui na nossa tela, escolhe o sexo, né, cor dos olhos, cabelos, escolhe ali a cor da pele e consulta o cadastro e aparecem as pessoas que têm essas características. É um cadastro que funciona, doutora Eliana? O que nos foi informado, a ideia, lógico, vem sempre nessa ideia de congregar dados, de unir o país nessa busca, mas ele tem sido pouco alimentado, talvez pela dificuldade da distância. Veja, um pai e uma mãe, ou um filho que está buscando o próprio pai doente e assim por diante, precisa de um atendimento próximo e rápido.
porque essas pessoas, como a própria Ivanise também disse, elas também estão doentes, né? Elas ficam doentes pela situação. Então, a gente imagina que um trabalho em rede tem que ser um trabalho de várias redes e curtas, que se comuniquem rapidamente. A ideia é que os PLIDs, São Paulo e Rio, venham a formar o SINALID, que é o Sistema Nacional de Busca, de Localização e Identificação de Desaparecidos, pelos MPs de todos os estados. A gente já faz isso. Quando alguém some, por exemplo, já encontramos pessoas de Pernambuco, do Maranhão. Claro que é importante que haja essa integração, se a pessoa some aqui, ela pode estar em outro lugar. É essencial. E o que o Ministério Público faz não é investigar, mas a partir do momento que ele começa a ver os problemas do serviço público, que lhe cabe, inclusive, observar por lei, e cobrar que esses problemas sejam olhados pelas autoridades e modificados, como foi aqui em São Paulo, a gente começa a ter resultado. Tá? Nós vamos precisar fazer uma pausinha, daqui a pouquinho nós vamos contar de uma ação que está sendo encabeçada pela Ivanise, muito importante. E o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o grande número de pessoas desaparecidas no país. Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Paulinho, Oscar, Neymar, Fred. Você sabe qual é a figurinha mais difícil da Copa? Para muitas famílias brasileiras, nenhuma delas. O jogo é outro. A cada 90 minutos, 8 crianças desaparecem no país. São 50 mil por ano. Mas esse placar tão ruim e tão dolorido ganhou um reforço que pode ajudar na maior conquista de todas: ver o filho voltar para casa. Uma agência de publicidade criou uma campanha para a ONG Mães da Sé. A ideia: estampar o rosto de crianças e jovens desaparecidos em figurinhas personalizadas e distribuir os pacotinhos em locais de grande movimento na capital paulista. Até o dia 23 de dezembro de 95, eu tinha, na minha concepção de felicidade, uma família feliz. Tudo que a gente faz lembra, sabe? Uma comida que a gente está comendo, um lugar que a gente vai. Bom dia. A figurinha que tá faltando. Vamos abrir? Eu fiquei até emocionada. Todas essas figurinhas estão faltando num álbum de família. A gente precisa ajudar a completar. Tudo que eu queria era ter uma notícia dele, só isso. Fosse qual fosse, mas pelo menos que acabasse, sabe, com esse sofrimento. Meu maior sonho mesmo era encontrar minha filha e poder abraçar ela de novo. A minha vida continuar e eu viver, meu filho tem que aparecer, eu tenho que saber dele. Muitas famílias aí estão sofrendo e a gente pode ajudar e não tem noção. Então vamos tentar ajudar a completar esses álbuns, rolando as figurinhas onde tem bastante movimento. Quanto
maior a divulgação, maior é a chance de você localizar uma pessoa desaparecida. Se nós encontrarmos uma pessoa com essa campanha, já valeu a pena. Bom, um pouquinho antes de falar sobre as figurinhas, Evanice, tem gente aqui perguntando sobre o projeto da Sandra Moreno que nós mostramos na reportagem no bloco anterior. Tem gente interessada em aderir a esse abaixo-assinado, então o endereço para quem quiser ajudar a Sandra, né, a mudar ou a ter uma legislação mais eficiente no caso de crianças desaparecidas, é esse site que está aparecendo aí na tela. Evanice, explica pra gente, então, melhor esse projeto das figurinhas, as figurinhas que estão aí na sua mão. Esse projeto nasceu da ideia da agência New Styling, de 2 publicitários que nos procuraram há menos de um mês atrás. E aí eles chegaram com a proposta da gente fazer uma campanha com as figurinhas aproveitando a época da Copa. E a ideia a nossa campanha ajude a completar um álbum de família, né? E nós temos tentando conscientizar a população que divulgue as figurinhas que são distribuídas gratuitamente em diversos pontos da cidade, até nos álbuns de figurinhas da Copa mesmo, tem alguns jogadores que não foram convocados, e eu tenho certeza que eles não vão ficar tristes, vão ficar felizes de saber que tem a foto de uma criança desaparecida substituindo a foto dele no álbum de figurinhas da Copa. E é através dessa ação que a gente vai conseguir mostrar a realidade desse problema e quem sabe a gente não consegue encontrar. Se a gente conseguir devolver a Emily para o pai dela. O pai da Emily é igual a Sandra, sabe? Ele chora dia e noite. A menina desapareceu na calçada de casa. Se a gente conseguir devolver uma criança para uma família, já valeu a pena. Porque nós temos que conscientizar as pessoas que esse problema não é só nosso. Sem dúvida. Doutora Helena, qual que é a importância de uma ação como essa? A sociedade tem ideia, tem consciência da gravidade desse problema? Eu penso que não é falta de vontade, mas as pessoas, elas vivem uma rotina muito rápida. São Paulo é uma cidade também muito pouco inclusiva e as pessoas acabam não percebendo o problema que está ao lado. Mas até parafraseando aqui o pedido de ajuda ao projeto da Sandra, lembrem que o projeto é de todos nós. Um dia poderia isso acontecer com qualquer um de nós. E é muito fácil entender essa dor, participar desse programa, participar de tudo que existe sobre isso, se nós pararmos um minuto e virmos uma mãe ou um filho procurando seu pai, ou irmãos procurando irmãos doentes, é desesperador. E realmente o projeto é nosso, é da população brasileira. Então, se a gente sentir isso, a gente muda essa realidade. Agora, o quanto a tecnologia tem ajudado a encontrar pessoas desaparecidas? Nós, além do atendimento pessoal, que a gente entende humanizado e essencial, contamos com o Facebook, com várias tecnologias de difusão em massa, e ela é essencial. A própria televisão, com esse espaço que nos dá, muda o nosso trabalho. Houve casos em que em 15 segundos foi encontrada a família de um senhor quando ele apareceu na televisão, que é um trabalho que a gente faz com idosos que estão desaparecidos às avessas, porque as famílias não sabem onde estão. No Facebook nós localizamos pessoas todos os dias, ajudamos a localizar. Temos o caso de uma senhora hoje que está cuidando de uma pessoa sem memória em Frutal, em Minas Gerais, e contando com o nosso apoio aqui em São Paulo, à medida em que ele vai recordando os passos da vida dele aqui. Quer dizer, é solidariedade, comprometimento e respeito. Isso muda tudo, mas precisa da mídia muito. Agora, para falar em solidariedade, Evanice, a Mães da Sé, né? Quantos cadastros tem de pessoas desaparecidas? Quantos tiveram um final feliz? Olha, em 18 anos de luta,
nós já estamos beirando os 10 mil cadastros. E desse total, até o dia 31 de março, quando fizemos 18 anos, nós tínhamos 3.937 pessoas encontradas com vida e 215 óbitos, totalizando um total de 4.152 casos. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a cada pessoa que eu consigo devolver para a sua família, para mim é uma vitória. Qual que é o caso grande. mais recente que vale a pena ser contado aqui? Olha, o caso mais recente é de uma criança que ele já está acostumado ele foge com frequência de casa. Ele é muito inteligente, que ele chama Clóvis. E toda vez que ele foge de casa, ele vai nos procurar, com medo de voltar para casa, né? E aí a gente liga para a família e a família vai buscá-lo no escritório. Então isso já virou uma rotina. E ele criou um vínculo muito grande com a nossa psicóloga e toda vez que ele foge, ele fica andando de ônibus, ele conhece todas as linhas de ônibus de São Paulo e ele fica andando de ônibus para lá e para cá. Mas cada vez que a gente encontra ele, eu converso, às vezes eu dou até bronca nele. Mas é um alívio para aquela mãe saber que o filho dela, apesar de ter ficado 4 ou 5 dias fora de casa, ele voltou. E teve um caso bem recente também de um garoto que ele teve um lapso de perda de memória e foi encontrado, ele desapareceu na região de Pirituba e ele foi encontrado numa cidade em Minas Gerais. Foram 2 semanas daquela mãe desesperada, mas a gente conseguiu localizá-lo numa cidade bem próxima daqui de São Paulo e ele está inclusive em tratamento porque ele ainda não consegue assimilar ainda as coisas. Tudo que aconteceu. Doutora Eliana, no caso das crianças, né? Elas crescem e mudam de fisionomia muito rapidamente, né? Como que é feito esse trabalho de progressão de idade, que é chamado, não é? Esse trabalho tem sido bem feito pela própria delegacia. Esse é um trabalho que ocorria, né? E que agora tem, inclusive, software novo, o Estado investiu nisso. Isso é essencial, porque a mudança de feição, a própria manifestação corporal muda toda a identificação, né? Então as mães costumam buscar esse serviço para ter o antes e o possível agora, né? E a gente efetivamente fazer uma busca eficaz. O que eu queria deixar claro, aproveitando as palavras da Evanise, é que há uma preocupação da nossa parte também do Ministério Público em não só detectar problemas, solucioná-los, mas não voltar a acontecer. Então o Ministério Público ele tem um viés que é de família, de idoso, de apoio à recuperação de saúde. A gente não pode, detectado o problema, abandonar essa família também. Então, veja, o vínculo é com a psicóloga, de fato, ali há algum problema. Esse problema tem que ser tratado de imediato, tem que ser levado à promotoria para que essa criança não saia mais de casa, para que todos sejam respeitados e solucionados. Eu acho, então, depois dessa conversa aqui dos problemas, do que precisa ser mudado, vamos deixar um recado final, então, de prevenção, né? Como prevenir que novos casos aconteçam. Aqueles que são reticentes precisam buscar o fundo do problema, né? E aqueles que estão por ocorrer precisam buscar efetivamente o trabalho de ONGs como da Mães da Sé, buscar o Ministério Público, buscar a delegacia. O BO é imprescindível porque é o registro público e que agora a gente espera efetivamente que vá ser utilizado a contento. Precisa correr atrás, não espere nem meia hora. Rapidamente o site, então, do Ministério Público, doutora Eliana. Nós temos um site específico, além da busca pelo Ministério Público Estadual, que é desaparecidos@mpsp.mp.br. Obrigada. A mensagem final, Evanise. Olha, evitar o desaparecimento é muito mais fácil do que correr atrás depois que ele acontece. Então, a criança hoje ela é muito esperta. Então, é muito fácil você conversar com seu filho, falar dos riscos que ele corre, orientar o seu filho a não conversar com nenhum estranho, não receber nada de nenhum estranho que se aproxime,
São coisas básicas, que se a criança tiver consciência do perigo que ela corre, ela não desaparece. Porque todas as nossas crianças que estão desaparecidas, desapareceram em situações em que estavam desacompanhadas ou fora da atenção de um adulto. Que estavam... Esquecer aquele pensamento de que nunca vai acontecer, porque pode acontecer. Ninguém está livre de passar por uma situação dessa. E o site do Mães da Sé, para quem quiser buscar mais informações? mãesdacé.org.br. E quem quiser adquirir as figurinhas, entrar no site figurinhasdesaparecidas.com.br. Muito obrigada por essas informações tão importantes. Agradeço. JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Vamos falar sobre a qualidade do ar que respiramos. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.